Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com o tradicional pré-jogo antes de Santos e Atlético Paranaense nesta terça-feira, 7h30 da noite na Vila Belmiro, Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia e também da Isatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Daqui a pouco tem mais recados. Meus caros, vamos lá, né? Santos buscando a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro nesta terça-feira contra o Atlético Paranaense, que é uma das melhores equipes da competição, né? Tem um jogo a menos em relação ao líder Bragantino, mas está em segundo lugar na pontuação, né? Ou seja, é um adversário daqueles dificílimos de se bater, que vai, obviamente, explorar as dificuldades do Santos, vai se defender, mas que, como tem muita qualidade, certamente vai partir para o ataque. Então é um jogo difícil para o Santos, é um jogo daqueles em que tudo pode acontecer. Não posso aqui esconder de vocês essa minha preocupação. Ainda mais que o Santos vai ter algumas mudanças, algumas pessoas vão até achar que são boas mudanças, né? Mas enfim... bom, em primeiro lugar, o técnico Fernando Diniz não vai ficar no banco de reservas porque ele tomou o terceiro amarelo. A gente imaginava que fosse o Márcio Araújo a dirigir a equipe, mas o Márcio Araújo foi liberado para resolver questões familiares, né? Dei uma lida em todas as informações que o Lucas Mussetti, que é um dos setoristas do Santos, trouxe nesta segunda-feira, e vi lá que o Santos pode ser comandado pelo Eduardo Zuma, que é auxiliar do Diniz, ou pelo Marcelo Fernandes, né? Não sei. Vamos ver qual dos dois que vai assumir a equipe na hora H, tá certo? E dentro do campo, mudanças. Aliás, tem mudança dentro do campo e fora também, no banco de reservas, nos relacionados, né? Vou falar dos relacionados primeiro. O Kevin Maltos está de volta, né? A lista de relacionados. Ele até andou jogando aí pelo Sub-23, mas acho que é um menino que tem qualidade, né? Que teve poucas chances de jogar com o chamado time titular. Então acho que faz bem o Diniz de trazer de volta o Kevin Maltos para o banco de reservas. E o principal, né? E aí a gente tem que colocar muito o lado humano nessa história toda, que é a volta do Raniel. O Raniel teve, na história dele dentro do Santos, momentos muito difíceis, né? Teve lá o problema com o filhinho dele, né? Que chegou a passar por dificuldades, né? Foi internado, tudo. E a Covid, né? Que pegou o Raniel de tal forma que ele desenvolveu a trombose. Aquela trombose que muita gente tem medo quando toma a vacina da AstraZeneca, né? A chance de o cara ter um quadro de trombose com a doença é muito maior do que com a vacina. E o Raniel teve esse problema, passou por 2 cirurgias, ficou meses aí afastado do futebol, né? Fico imaginando como é que é para um jogador profissional que teve cuja vida passou, né? Teve risco, né, de vida, né? Passou essa dificuldade. Então ele vai voltar, vai ficar no banco de reservas. Se vai ficar à disposição é porque tem condições. Se houver possibilidade, se ele puder entrar em campo de alguma forma ajudar, que seja possível. Boa sorte para o Raniel, para o ser humano, para o profissional. E aquilo que eu sempre digo, quando o técnico consegue reabilitar um jogador, fazer com que ele jogue bem, a gente está ganhando um reforço, né? Como o Jean Mota está jogando bem, como o Sanches está voltando aos poucos, são reforços internos, digamos assim. Se o Raniel jogar bem, ele vai ser um reforço da mesma forma, né? Enfim, tomara que ele possa de alguma maneira ajudar, se ele entrar em campo, que ele tenha boa sorte neste retorno, o Raniel. Quem também volta é o John, só não se sabe se como titular ou se como reserva. Eu acho que o Fernando Diniz já deixou claro que o titular para ele é o John, então fica essa hipótese, esta possibilidade, melhor dizendo, do John retomar um lugar na equipe. Certeza de mudança mesmo, meus caros, está nas laterais. E isso muita gente deve estar dando graças a Deus, principalmente na lateral direita, porque o Madison, quando entra, está jogando muito melhor que o Pará, um negócio absurdo, né? A diferença técnica. Então, como o Pará tomou o terceiro cartão amarelo, o Madison vai jogar na lateral direita. Tem mais velocidade, é melhor no jogo aéreo, finaliza melhor, chega no ataque, vai fazer companhia para o Marinho do lado direito com mais qualidade, né? E como o Marinho corta muito para dentro, né? Corta muito para o meio para finalizar,
ele abre um corredor do lado dele. E ali tem que passar alguém para fazer a jogada de fundo. E o Pará não está fazendo isso, né? Então, chance para o Madison. E do outro lado, o Felipe Jonathan sentiu uma questão muscular, não foi relacionado, não vai para o jogo, é a chance do Moraes, né? O Felipe Jonathan tecnicamente é bem melhor do que o Pará, né? É mais jovem, pode ser aproveitado em outras funções, né? Numa linha mais à frente, mas também não vinha lá numa grande fase. Então, como o Moraes entrou apresentando um futebol razoável na partida contra o América Mineiro, vai ser a chance dele de começar jogando, né? Iniciando a partida, imagino, né? Não sei que o Diniz de última hora resolva colocar o Jean Mota de lateral esquerdo e, sei lá, começar com o Sanches ou com o Zanocelo no meio, mas estou imaginando que ele vai fazer o simples, né? O rapaz precisa jogar, a gente precisa ver, né? Como ele apresentou algo positivo na última partida, que seja o Moraes o homem da lateral esquerda. Então, o time provável do Santos: João Paulo ou John, Madison, o Luiz Felipe, o Kaique segue na quarta zaga e o Moraes na lateral esquerda, no meio de campo com o Camacho, o Pirani e o Jean Mota e o Pirani, né? E na frente, de novo, o Marcos Guilherme lá de falso 9. Eu não sei não, né? Com o Lucas Braga numa ponta e o Marinho na outra. Não sei, eu acho que o Marcos Guilherme tinha que voltar para dele, o Lucas Braga segurar mais um pouquinho, e eu iria de centroavante, né? Eu iria com o Marcos Leonardo, que é goleador, né? O Caio Jorge está fora ainda, resolvendo a vida dele aí. Estão falando que é lesão, mas está resolvendo a vida dele, né? Pode ser que tenha lesão, mas também está vendo a vida dele aí. Questão da transferência aí. Jornais na Itália até já falando do Napoli, coisa e tal. Mas enfim, eu entraria com um centroavante mesmo, né? Mas vamos ver, tomara que dê certo, tomara que o que não funcionou contra o América possa funcionar, né? Que o Lucas Braga possa fazer gol, que o Marcos Guilherme possa jogar bem, o Marinho também, que o Santos possa conseguir os 3 pontos, porque afinal de contas depois tem o clássico contra o Palmeiras no sábado às 4h30 da tarde, o jogo é de TV aberta, de TNT, né? Aliás, por falar nisso, esse Santos Atlético Paranaense é jogo cego, né? Aqui para o estado de São Paulo, porque o Atlético Paranaense não tem contrato com o pay-per-view, com o Premier, e pelo contrato que foi assinado pelo Santos, um contrato diferente do Palmeiras, o jogo não pode passar para o estado de São Paulo. Ou seja, meus caros, vocês vão ter que se virar para ver o jogo, aí acompanhar no rádio, ver as lives, aí o pessoal que transmite, coisa e tal, ou direcionar a sua antena para o satélite Gols, né? E captar a imagem, porque senão você não vai conseguir ver o jogo. É meio ridículo que aconteça isso, né? Nessa circunstância, talvez o ideal fosse que houvesse algum mecanismo que permitisse a liberação da transmissão pelo próprio clube, né? Pelo canal do YouTube do clube, enfim, de alguma forma isso poder ser levado, nem que custasse, nem que tivesse um custo lá, né? Simbólico. Você vê o jogo, dividia com o Atlético Paranaense, sei lá, mas é lamentável que não tenha nenhuma emissora de TV fazendo o jogo, não só para Santos, mas para o estado de São Paulo, né? Mesmo que você queira pagar, você não pode. É uma coisa meio doida. Apesar de que acho que tem aquele estúdio lá, né? Do pay-per-view lá do Esporte Interativo, que talvez pegue, né? Agora eu confesso o meu desconhecimento, mas enfim, vamos em frente. Então é isso, o jogo não tem transmissão direta pela TV, o pessoal vai ter que se virar para assistir o jogo. Então, estava dizendo que no final de semana tem o Santos e Palmeiras, por isso que o Santos precisa encaçapar, digamos assim, um resultado positivo para ir para o Clássico com um resultado que o tire do meio da tabela de novo, né? O Santos chegou a estar em sexto, aí com os resultados foi para 10º na tabela, né? Acho que é 10º, né? Está em 10º, e se ganhar, dá uma subida de novo e joga em uma condição melhor contra o Palmeiras no próximo sábado. Então é isso, um jogo dificílimo, um jogo importante. O Santos já venceu adversários da ponta de cima da tabela, acabou tropeçando nas equipes menos, digamos assim, qualificadas. Então está na hora de dar uma resposta. Vamos ver como é que o time se comporta com as mudanças nas laterais, né? Ainda com esse ataque diferente. E sim o Diniz no banco de reservas lá com o Marcelo Fernandes ou o Zuma, né? Eu não conheço o Zuma, não sei qual é o trabalho, ele é de confiança do Diniz. O Marcelo Fernandes a gente conhece, vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Antes de fechar, tenho mais um tema aqui, mas produtor, tempo
Vai dar 10. 10 minutos? Muito bem. Queria falar sobre a categoria de base do Santos, que está passando por um processo de reformulação. O time sub-20 agora é comandado pelo Rodrigo Casarim, o Chip, né? Que é um cara muito bem conceituado na base. Ele entrou no lugar do Arão Alves, filho do Manuel Maria. Ele é um sujeito que tem uma visão muito moderna de futebol. Tinha gente até que defendia a colocação dele como técnico do time principal do Santos, mas é importante que se faça um trabalho de progressão dentro do clube, né? O Rodrigo tinha sido colocado como auxiliar técnico do Edinho no Sub-23, porque o Edinho não pode assinar como treinador. Então o Chip, ele era auxiliar do Edinho, e com todo o respeito que eu tenho pelo Edinho, o Chip é um cara que me parece ter muito mais conhecimento, talvez não tenha a vivência do Edinho como jogador e tal, mas na parte tática, né? E ele estava lá meio escondido no Sub-23, assinando a súmula como treinador e tal, e diante dos resultados do Sub-20, ele foi trazido para ser o técnico desta categoria, né? E aí vai ter uma outra mudança, que o Helder, que é o técnico do Sub-17, que aliás teve lá assinando, participou lá de um, agora eu não me lembro exatamente, meu amigo Valmir Lopes vai pegar no meu pé. Ele tem mais uma graduação lá dentro da CBF agora também, né? E ele vai ser colocado como auxiliar do Chip no Sub-20, né? Então o Helder sobe uma categoria, mas não na condição de técnico, e sim na condição de auxiliar. E pelo que foi noticiado ao longo desta segunda-feira, o Santos está indo atrás de um outro profissional que é para dirigir a equipe Sub-17, é o Gabriel Bussinger. Ele que é instrutor da CBF Academy, já trabalhou no futebol dinamarquês, fala inglês inclusive fluentemente, e estava como auxiliar técnico da equipe principal do Avaí. Eu não conheço o trabalho, mas eu acompanhei muita gente falando sobre esse cara, né? Fui buscar algumas informações e dizem que é outro excelente profissional de altíssimo nível, um cara para integrar o trabalho que vai ser feito a partir do Sub-17, no Sub-20 com o Helder e com o Chip. E, claro, o Sub-23 é uma outra etapa, né? É um time diferente, não é, digamos assim, um time de formação. O Sub-23 a gente não pode classificar como um time de formação. Times de formação são os outros, né? O time Sub-23 é para que você lapide alguns jogadores que no 20 não explodiram, outros que vêm de fora e que precisam de adaptação. Lembram, o Pituca veio para o Sub-23, né? E ele foi sendo adaptado ali naquele time. Então, eu acho que o Sub-23 tem que ter um olhar diferente. Ele é realmente sei lá, não é uma prova, né? Como é que eu vou dizer? Ele é uma segunda época, digamos assim, para alguns jogadores. Mas eu não classifico o Sub-23 como um time de formação. Então, estas são as mudanças na base do Santos, foram confirmadas aí, né, não oficialmente, extraoficialmente sim, né, pelos companheiros que cobrem lá o dia a dia. Também li o Lucas Mussetti falando disso, outros profissionais também. E para fechar mesmo, eu assisti, né, o Sub-20, um trechinho, uma coisinha rápida, fiquei lá com a aba aberta, de vez em quando dava uma olhada. Hoje tá feio o negócio aqui, né? O frio aqui em Santos ataca a nossa rinite de um jeito que é uma desgraça. Mas vamos lá, em frente. Eu assisti um pouquinho do Sub-20 do Santos contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Santos saiu perdendo por 1-0, tomou um gol com acho que 18 segundos, né? Empatou e depois tomou mais um gol. Só que no segundo tempo o Santos amassou o Palmeiras, né? O Santos amassou o Palmeiras. E olha que é o Sub-20, aquele que tinha tomado de 8 no amistoso contra o São Paulo, né? Então o Santos deu uma apertada legal. Teve aquele menino Wesley Patati jogando... Patati ou Patatá? Patati, né? Jogando pela ponta direita, muito rápido, né? O Lucas Barbosa, né? Que chegou a jogar na equipe de cima no meio de campo ali. E mais uma molecada. Eu confesso que eu não consegui prestar atenção no jogo, mas de vez em quando eu olhava, né, via lá o Santos indo para cima. Não deu para ouvir bem a transmissão, mas eu fiquei com uma boa sensação, né, desse time do Santos do Sub-20, já com uma mudança de visão, de conceito, num clássico contra uma equipe forte como é a do Palmeiras. Vamos ver se esse time se reabilita dentro do Campeonato Brasileiro Sub-20, se ele pode melhorar
e aí sim oferecer jogadores mais à frente para o trabalho do Fernando Diniz, tá certo? Então, meus caros, falei sobre todos estes assuntos sub-20 relacionados, time para este jogo contra o Atlético Paranaense, futuro e coisa e tal. Tomara que dê certo as mudanças na base, que o Santos possa vencer o Atlético Paranaense nesta terça-feira, tá certo? Muito bem, vou fechando este vídeo do Canal 10, já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani, falei primeiro da Isatec Informática, perdão, falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308, com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Dito isso, meus caros, vou fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Nesta terça-feira, se não houver nada extraordinário, eu volto só depois do jogo entre Santos e Atlético. Assim que a partida terminar, a gente traz aqui a nossa análise, quem sabe com uma vitória e uma recuperação do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.